Na aula de hoje, a gente vai usar a ideia da régua. Na aula de hoje, a gente vai usar a ideia da régua e como a gente pode representar o inteiro. Bem, na vida, no dia a dia, a gente trabalha sempre com unidades. Mesmo que a gente tenha a ideia, por exemplo, aqui de uma pizza. Você vai pegar uma pizza e... eu quero uma pizza. Tudo bem. Nos livros de matemática, às vezes tem problemas. O que é um quarto de uma pizza? A gente não trabalha assim, né? A gente fala uma fatia. A gente transforma no novo inteiro. Tá? Então, o que era um inteiro pizza, a gente trabalha transformando no novo inteiro fatia. Ou então, um remédio custou R$ 10. Tudo bem. Ou o remédio custou 90 centavos. A gente acaba não falando que isso aqui é uma parte do real. A gente fala em centavos. Então, a gente tem o inteiro real e às vezes a gente converte isso para outra unidade chamada centavos. Então, essa ideia é o que a gente vai usar para trabalhar com a régua, tá? E a representação de frações nesta régua, certo? Então, olha só. Vamos ver aqui essa situação em que eu tenho um inteiro e foi dividido em 8 partes. Em 6 partes, em 4 partes, em 3 partes, em 2. Então, se eu tenho, por exemplo, um inteiro aqui, e esse inteiro é dividido em partes iguais. Tá aqui uma, tá aqui outra, tá aqui outra. 8 partes, certo? Então, isso aqui eu estou transformando o inteiro em uma nova unidade. Essa unidade é a oitava parte. Essa nova unidade eu posso chamar de 1/8. E aqui, olha, mais 1/8, mais 1/8, mais 1/8, mais 1, mais 1, mais 1 e mais 1. Tanto que eu tenho 8 de 1/8, certo? Eu tenho 8 partes de 1/8. Essas 8 partes aqui, 8 partes de 1/8, então 8/8, é a nossa primeira situação aqui que eu tinha esse inteiro maior. A mesma coisa eu vou fazer aqui com 6. Ó. Se eu pegar esse inteiro e dividi-lo em 6 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui tenho 6 partes iguais. Então, por exemplo, se eu quiser aqui, olha, cada uma vale 1/6, certo? Então, cada pedacinho desse aqui, ó, 1/6, 1/6 e 1/6. Aqui tem 3 pedaços de 1/6, ou seja, eu tenho 3/6. Tá? Eu tenho 3 pedaços de 1/6. Eu tenho 3/6. Vamos mais um caso aqui para você entender. Olha só. Vou dividir em 4 partes iguais, né? Então, 3 risquinhos aqui, ó. Certo? E aí eu vou marcar 3 partes. 3 partes de quê? 3 partes, como eu dividi isso aqui em 4, ó, cada um desse aqui vale 1/4. 1/4. Então eu tenho o quê? Eu tenho 3 partes, né, 3 pedacinhos de 1/4 cada um. Ou seja, eu tenho 3/4. Agora, se eu dividir em 3 partes iguais, transformar nessa nova unidade aqui, né, em que cada parte vale 1/3. Então eu tenho aqui, ó, aqui vale 1/3, aqui vale 1/3 e aqui vale 1/3. De tal forma que se eu somar 1/3 mais 1/3 mais 1/3, eu tenho novamente aquele inteiro maior. Tá? Bom, é o conceito. Evidentemente, se você for fazer a divisão, 1 dividido por 3, você vai encontrar na sua calculadora 0,33333. Mas eu estou transformando aqui na ideia de pequenas unidades. Tá?
Então, se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, 2 partes de 1/3, não é? 2 partes de 1/3, eu tenho essas 2 partes aqui de 1/3, ó, eu tenho 2/3, tá? Se eu pegar só essas 2 partes, se eu pegar as 3 partes, eu tenho 3/3. Se eu pegar mais aqui, eu tenho quantas partes então agora? Eu tenho mais 1/6 e mais 1/6. Eu somei essas 3 partes aqui com essas 2 de 1/6. Eu tenho no total o quê? 5/6, não é isso? Que foi a soma de 3/6 mais 2/6. Olha só como sai a soma de fração. E se eu subtrair? E se eu retirar? E se eu retirar? Então eu retiro aqui e retiro aqui e retiro aqui. Eu tinha 5 e retirei 3. Sobrou quanto? 2, não é isso? Então eu tinha 5/6 e retirei 3/6. 3 partes de 1/6. Então ficou 2/6, apenas 2. Certo? Olha que interessante. Agora vamos voltar de novo para a nossa régua. Olha só. Entre 0 e 1, eu tenho essa unidade maior e eu posso dividir em 2 partes, em 3 partes, em 4 partes, em 5, em 6, em 7, em 8, em 9, em 10, em 11, em 12, em 13, em 14, em 15, em 16. Então, se eu quiser, por exemplo, 4/5, o que seria 4/5? Eu dividi em 4 partes ou em 5 partes? Em 5, né? Olha aqui, o denominador é o que dá o nome, 4/5. Então, se eu pegar aqui, ó, 4 pedacinhos de 1/5. Tá aqui, 4 pedacinhos de 1/5. Esse é o 4/5, ó. 4/5, ele tá bem aí. 4/5. Ele tá bem aqui. Certo? Entendido? Se eu pegar 3/6, então eu dividi em 6 partes, eu vou pegar 3 pedacinhos. Tá aqui, ó, 3 pedacinhos. Olha onde que vai ficar o 3/6. Bem aqui. 4/5 está aqui, 3/6 está aqui. E se eu pegar 2/7? 2/7 está aqui embaixo, 2 partes, né, de 1/7. Aí tá aqui, ó. 2/7. Tá nesse pedaço bem aqui assim. E 9/11. Então são 9 partes do 11. Então tá aqui o do 11 e 9/11 vai ser... Tem 9 aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então um pouquinho depois de 4/5, tá? Tá aqui 4/5 e 9/11. Tá aqui, ó. É esse ponto bem aqui assim. Então se eu voltar de novo a linha, se eu pegar a linha e colocar de novo, eu tenho esses pontos aqui, ó. Aqui está o 2/3, aqui está o 3/6, aqui está o 4/5 e aqui está 9/11. Então, é eu transformar em pequenos pedaços, né? Cada pequeno pedaço vai valer de acordo com a divisão que eu fizer do inteiro. Eu posso fazer a divisão por 2, eu posso fazer a divisão por 3, por 4, por 5, por 6, o número que eu desejar, tá? Qualquer número. E eu vou representar esse número de acordo com esses pequenos pedaços. Tudo certo? Bom, eu vou mostrar como é que fica isso de modo mais dinâmico, de onde eu tirei essa figura aqui, e talvez fique mais interessante para você. Então olha só, que interessante. Ó. Aqui entre 0 e 1, tá? Então eu posso ter aqui na metade, ó, um meio. Meio, ele também equivale a 2/4, a 3/6, a 4/8, a 5/10, a 6/12, a 7/14, a 8/16. Eu posso encontrar aqui a posição 5/8, ó, 5/8. 5, né, equivale ao tamanho de 5 de 1/8. Eu posso encontrar aqui o 9/11, foi o que eu falei. O 4/5, que é um pouquinho antes. Entre um e o outro está o 13/16. Tá? Então,
Cada um eu vou fazer equivaler aqui, ó. 3 partes, ó. 1/3, 2/3, 3/3, que vale 1. Aqui no quinto, ó, 1/5. 1/5, 2/5. Nesse caso aqui, 3/5, tá? 4/5 e 5/5, que vale 1. Então, essa tá no site mathsfun.com. É bem interessante, né? Que você vê a equivalência de frações. Você pode, por exemplo, aqui, ó, meio, padrão aqui do meio, olha, ele equivale a 2/4, 3/6, mas o 1/3 não. O 1/3 equivale a 2/6, 3/9, 14 12avos, 5 15avos, tá? 4/5 ou 3/5 aqui. 3/5 equivale a 6, 3/5, ó, 6 décimos, né? Ou 6 sobre 10, como o pessoal fala, mas é 6 décimos, 9 15avos, tá? Bom, então esse é uma forma de você enxergar, né, as frações na reta numérica. Nesse caso aqui eu trabalhei com frações próprias entre 0 e 1, e eu espero que você tenha aprendido, compreendido um pouquinho mais a nossa ideia aí de fração em reta numérica. Tudo bem? Então, até a próxima aula.